O Água Santa faz uma campanha sensacional. Primeiro, um beijo pro Dinei Ribeiro, que é um dos narradores da Sport TV, e que esse menino começou de um jeito que vocês não têm ideia. Na várzea, né, Gustavo? Né, Paulo? O que ele faz da cidade dele, Itanhaém, da Milk Brinquedos, o que ele tem de coração, é uma coisa impressionante. E começou com garra, determinação, e isso é muito bonito. Um beijo no seu coração, garotinho. A gente tá com o coordenador, talvez essa seja a nomenclatura hoje, e já fez um trabalho excelente no Avaí e em muitos outros clubes. Quem vai fazer a apresentação dele vai ser você, Paulo do Vale, e depois nós vamos bater um papo com ele, porque segunda-feira tem Água Santa em São Paulo, no Morumbi. No Morumbi não, no Allianz Parque. E aí a gente vai conversar com ele o que aconteceu com a Água Santa, porque a água tá muito boa. Porque a água não era tão santa assim. Porque subia, mas caía a água, zedava. Aí a água ficava quente. Aí a água ficava morna. Agora não. Agora a água tá muito santa. E se a água tá santa, você começa... Paulo do Vale. Muito bom, agradecendo a participação aqui do Júlio Rondinelli, que, como você bem disse, hoje coordena o futebol do Água Santa. Ele que é de Diadema, mas tem já uma carreira dentro do futebol Tubarão, Joinville, Santo André, Bragantino e muito conhecido lá em Santa Catarina. Em 2017 o Tubarão ganhou a Copa Santa Catarina e o Júlio Rondinelli estava por lá e hoje faz este excelente trabalho no Água Santa que enfrenta o São Paulo segunda-feira. Tudo bem por aí, Júlio? Um prazer conversar com você aqui nos Donos da Bola. Boa noite, Neto, Paulo, a todos da equipe. É um prazer falar com vocês. Ficamos muito satisfeitos de ouvir essa apresentação falando do Água Santa e nos sentimos muito prestigiados em participar do programa de vocês. Ô Júlio, já começo te perguntando sobre o jogo de segunda-feira e se você enxerga alguma vantagem, podemos dizer assim, o fato do São Paulo não jogar no Morumbi. Obviamente que teremos o Allianz Parque lotado de torcedor de São Paulo, também teremos uma carga à disposição do torcedor do Água Santa, né? Aí você pode aproveitar e comentar se existe uma expectativa, assim, de um bom público por parte do Água Santa que entra como visitante. Você vê algum tipo de vantagem o São Paulo não ter o Morumbi ou nada disso? O São Paulo é um adversário muito difícil em qualquer cenário, em qualquer competição, em qualquer local. É uma equipe que conta com um elenco qualificadíssimo, comandado por um treinador de altíssimo nível. O São Paulo vem, né, tentando retomar os melhores momentos de prestígio, de conquista no cenário paulista, no cenário brasileiro. Então a gente sabe que é uma equipe duríssima. Porém, a vantagem, vamos dizer assim, a desvantagem de jogar no gramado do Allianz, tanto para ele quanto para nós, porque a nossa grama é semelhante à grama do Morumbi. A atmosfera do jogo, com certeza o número de torcedores do São Paulo vai ser gigante, e eles vão querer criar uma atmosfera favorável a uma equipe da dimensão do São Paulo. O retrospecto do Água Santa fora de casa no Campeonato Paulista ele é muito favorável. Nós vencemos 4 jogos de 6 fora de casa, né? Nos últimos 8 jogos nós vencemos 7 jogos. Então a equipe chega muito preparada para dificultar a vida do São Paulo nas quartas de final. O Rondinelli, primeiro, Júlio Rondinelli, o nome do meu filho é do Rondinelli, o Deus da raça, que diga-se de passagem, é de São José do Rio Pardo. A gente tem amigos em comum, né? E eu sei do trabalho que você faz, que você é um dos caras mais conceituados, não só em Santa Catarina, mas você faz um trabalho muito legal. Você consegue formar times maravilhosos. E muitas vezes as pessoas não conhecem, porque quem tá ligando no rádio agora, ou quem tá escutando os Donos da Bola, que tem uma audiência incrível, vocês às vezes não podem, vocês não sabem quem é Júlio Rondinelli.
Vocês conhecem o centroavante, o Thiago Carpim, vocês conhecem, mas vocês não sabem quem realmente planeja ali, quem faz o planejamento, quem faz o direcionamento das coisas, das viagens, quem faz a parada dos bichos que eu quero dizer a grana, viu, gente? Que os caras ganham. Hoje, na minha época era por jogo, hoje eu acho que é por classificação, eu acho que hoje é um pouco diferente. Dá para ter um entendimento que o Água Santa, hoje, pela campanha que fez, pelos 7 jogos fora de casa, não vai ser tão fácil pro São Paulo ganhar de vocês segunda-feira. E se vocês ficaram mais contentes ou menos contentes de o jogo ser na segunda-feira, por ter mais tempo de treino ou não, daquilo que o Água Santa vem fazendo no Paulista, que pra mim, depois do São Bernardo, é o melhor time dos times menores. O Água Santa jogou mais que o Corinthians em determinados momentos. O Água Santa jogou mais que o Santos no campeonato todo. O Água Santa jogou mais que o São Paulo em mais da metade do campeonato. Não é que vocês estão para disputar as quartas de final, porque, igual Ituano, por exemplo, é diferente. O Água Santa chega com água, com muita água no barde pro São Paulo ter que ganhar. Esse é o meu pensamento. Júlio. Ô Neto, obrigado. Você mencionou meu nome, e o meu nome, Rondinelli, é por causa do Deus da raça. Verdade! Verdade. Um dia eu tive o privilégio de encontrar ele e falei pra ele isso. Ele gostou bastante. Ele é de São José do Rio Pardo, cara. Ele é o Deus da raça, ele é um cara incrível. Hoje mora em Cabo Frio. Rondinelli foi um jogador incrível de São José do Rio Pardo, que é uma pessoa humilde demais. E parabéns por você ter esse nome do Rondinelli. Pois é, obrigado mesmo. A gente falando sobre o processo, a sequência de trabalho aqui, como você mencionou, eu nasci em Diadema, mas tive toda a trajetória no interior de São Paulo, onde eu respeito demais, e mesmo em Santa Catarina, buscava jogadores aqui no interior de São Paulo, no Nordeste, e tentava sempre formar equipes competitivas, como você mencionou. Nós estamos aqui há 3 anos, cheguei na Série A2, junto com o Laureto, com o Vanderlei, com o presidente, toda a direção. A gente construiu um cenário diferente para o Água Santa, subimos da Série A2 para a Série A1, onde o treinador era o Sérgio Guedes, fantástico, meu amicíssimo. Em seguida, a gente iniciou a trajetória com o Thiago Carpini, que vem entregando um resultado de alto nível. Eu já trabalhei com mais de 30 treinadores e esse sujeito realmente é diferente. Começou no Guarani, passou pelo Santo André, pela Inter, teve na Ferroviária num momento não muito bom. Nós fomos lá, estendemos a mão e trouxemos, ele abraçou a causa com a gente. Então, realmente, como você falou da premiação, Neto, eu conservo isso por onde eu passo. Eu penso que a premiação ela tem que ser jogo a jogo e estimular o jogador. O menos é mais. O jogador trabalha, tem o salário, mas tem o estímulo do jogo a jogo para poder vencer. Isso eu não abro mão e o Água Santa pratica essa premiação. E o pessoal aqui realmente tem pago uma premiação bastante significativa para os jovens, para os jogadores que menos favorecidos e os estrelas no mesmo nível, sabe? Então a gente consegue controlar e ter um vestiário, um ambiente muito saudável, né? E com relação, né, ao duelo contra o São Paulo, é o São Paulo. Nós, em todos os jogos do Campeonato Paulista, a gente teve uma regularidade, uma postura igual. O Corinthians, no dia que nós enfrentamos, jogou muito. Para mim foi o melhor jogo do campeonato do Corinthians e eles nos venceram por 3-0, porém o Cássio fez 1 ou 2 defesas importantes. Contra o Santos, como você mencionou, foi um duelo na Vila Belmiro, onde a gente melhorou o estágio mental da equipe, do grupo, e a gente viu que era capaz de conseguir construir os resultados. Aí veio a vitória contra a Portuguesa, contra o Ituano, contra o Red Bull, o Botafogo, e a gente conquistou 23 pontos, que aqui na cidade, aqui em volta, né, por todos que participam do projeto Água Santa, é considerada uma pontuação fantástica. Como você mencionou, o São Bernardo pontuou em 26 pontos, e nós logo em seguida, como equipe menor, com 23 pontos. Vamos fazer o melhor jogo e estamos trabalhando a semana inteira, incessantemente, para fazer o jogo perfeito, Neto. Se vamos vencer ou não, sabemos que é o São Paulo, mas estamos trabalhando e plantando essa ideia no vestiário e encorajando os nossos atletas. E você falou uma coisa que eu falo para meus filhos todo dia. Falei hoje, menos é mais, irmão. Menos é mais. Gustavo Soler, monstro sagrado, um dos maiores repórteres desse país, esse moleque. Esse moleque é... Eu não posso usar essa palavra, pode, mas esse moleque é... Não, mas eu ia falar uma gíria. Mas você hoje se transformou
e o Paulo do Vale, quando chegou aqui, humildezinho, né? Ninguém sabia que ele era neto do Luciano do Vale. Veio com o Vinícius Bueno fazer uma entrevista comigo. Uma perna danada, amigo da minha sobrinha Marina. E hoje tá arrebentando vocês dois e as informações todas que você faz perfeitamente. Gustavo Soler, tamo só com o Júlio Rondinelli, o deus da raça, o deus do Água Santa. Tudo bom, Rondinelli? Obrigado por atender a gente aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. E você já falando bastante, né, sobre esse jogo contra o São Paulo, mas queria que também você abordasse, né, porque no próximo ano, graças àquilo que o Água Santa está fazendo nessa temporada, ano que vem tem Série D do Campeonato Brasileiro, possibilidade de um calendário ainda maior nacional com a disputa da Copa do Brasil também na próxima temporada. Como que está o trabalho também, né, Rondinelli? Porque a gente sabe que é muito difícil para os times que disputam só o Campeonato Paulista e não tem uma sequência na temporada. Como é que está também o trabalho de vocês para já no ano que vem não ter um desmanche e o Água Santa conseguir manter bons jogadores que tem no atual elenco para a próxima temporada, para quem sabe não só disputar o Paulistão, mas a Série D do próximo ano? Paulo, ótima pergunta. Desde a nossa chegada, nós mantivemos pelo menos 7, 8 atletas de uma temporada para outra. Nós renovamos os vínculos e emprestamos esses jogadores para a Série A, para a Série B e alguns até para a Série C. O último ano tinham 3 atletas nossos no Goiás, que jogaram a Série A, outro no Brusque, outro na Tombense, no Mirassol, enfim. A gente empresta os atletas para eles estarem em atividade e eles retornam para o Campeonato Paulista. Esse ano nós vamos manter pelo menos 10, 12 atletas nessa condição. Todos avalizados pelo treinador. O Thiago Carpini, nós estamos tratando a renovação de contratos por ele. Mesmo a gente não tendo calendário, ele vai continuar com a gente no projeto, né? Então a gente já constrói isso. Com relação à Série D, é um campeonato dificílimo, sem receita, campos ruins, não tem VAR. Então, tem que ser uma equipe muito guerreira, tem que ser uma equipe que entenda a competição. A característica do atleta é diferente da Série A1, é uma característica semelhante à Série A2, à Série A3, onde a gente também trabalhou. E realmente tem que ser aquele jogador competitivo, não tem muita técnica nessa competição. Eu falo isso porque eu participei de 2 momentos, e foram 2 momentos assim, bem distintos. A fase regionalizada é muito difícil, São Paulo, Rio, Paraná, às vezes alguns clubes de Minas bem estruturados, depois a gente acaba pegando alguns adversários menos preparados no Nordeste. Mas é uma competição muito difícil. E a conquista da Série D foi a segunda meta nossa. A primeira meta, e não é raso falar isso, mas é a realidade, foi a permanência no Campeonato Paulista na primeira divisão pelo 2º ano consecutivo. A conquista da Série D, a segunda meta. A terceira meta, daqui a pouco buscar a vaga na Copa do Brasil direta, com as 5 vagas que são oferecidas pelo Campeonato Paulista. Então, o Água Santa vem atingindo as metas passo a passo, com muita humildade, muita simplicidade, e é uma equipe que está em franco crescimento, fortalecendo não o interior, mas uma equipe que não está entre os grandes paulistas, mas vem se consolidando no cenário estadual. E aí uma outra questão, Rondinelli, também envolvendo o técnico Thiago Carpini, né? Porque, como você disse, o Água Santa tinha as suas ambições no Campeonato Paulista, começou, né, tropeçando, oscilando na competição, mas agora vem de você falou, né, 7 vitórias, e aí são 4 consecutivas sem sofrer gols. Então, como que vocês também avaliam o trabalho do Thiago Carpini e como é o planejamento também para tentar segurar o treinador para, quem sabe, ano que vem ele estar com vocês mais uma vez? Eu falei no Esporte Espetacular final de semana, na semana que eles vieram aqui, que o Água Santa estava fazendo muito bem para a carreira do Carpini e o Carpini fazendo muito bem para o crescimento do clube. E reitero isso para vocês. Um sujeito jovem, com uma metodologia extremamente eficiente, olho no olho do jogador, como o jogador gosta de ser tratado, não tem conversinha, não tem enganação. Um cara extremamente competitivo, com uma essência de vencedor, e ele está conseguindo realmente progredir na carreira dele e levando o Água Santa a um nível acima, junto com toda a equipe técnica, os colaboradores, enfim. Mas o Thiago Carpini, eu atribuo um grande mérito a ele, ao momento que o Água Santa vem passando. Ô, Júlio Rondinelli, primeiro ficar muito feliz, né, de você poder falar para todo mundo da Rádio Bandeirantes, dos donos da bola. A gente vai falar com o pessoal do Botafogo, a gente vai falar com o Bragantino, porque os donos da bola é um... Bragantino, se alguém tiver a boa vontade, né? Porque tá difícil por lá, viu? Então, se não tiver,
a gente não fala. Do mesmo jeito que eu faço isso na televisão, eu acho que eu tenho que ter esse entendimento, porque eu acho que quando um clube de estrutura menor consegue fazer o que vocês estão fazendo, a gente tem que ficar muito feliz e que vocês tenham o maior sucesso possível. E o Thiago Carpi, que começou lá no Guarani, que era zagueiro, é muito bom treinador. E vocês já fazendo. E isso que você falou, mesmo não tendo calendário, permanecer com o treinador, você tá de parabéns, tá bom, Rondinelli? Ô Neto, muito obrigado, muito obrigado. A gente, como você disse, temos alguns bons amigos em comum. Um deles, o Ulisses Costa, que eu trabalhei na cidade dele, lá em Oswaldo Cruz, em 2007. Ô, grande Oswaldo Cruz, cidade dele e do Maciel. Do Osmar Santos também. Do Osmar Santos também, acho que todo mundo fala que é de Marília. Acho que o único cara de Marília é o Maravilha. O resto é tudo de Oswaldo Cruz. O Osmar Santos, Neto, em 2007, ele, mesmo com a limitação, ele ia em todos os jogos do Oswaldo Cruz aqui na região paulista. Aqui. Então, a gente sempre acompanhou o rádio, sempre ouviu o rádio e era uma honra ter a presença dele, né? Santa Cruz do Rio Pardo, perto ali, né? É perto. Mas ele vivia lá em Oswaldo Cruz, né? Mas, pô, que legal, Rodinelli, que legal. Eu desejo tudo de bom pra você aí e pro Thiago, pra todos os jogadores, e que vocês possam continuar firme e forte aí. Obrigado pela audiência, hein? Obrigado a todos aí da equipe, parabéns pelo grande programa. Obrigado. Tá aí o Júlio Rondinelli, coordenador do Água Santa, pra falar do Água Santa que enfrenta o São Paulo na segunda-feira. Diga-se de passagem, às 9h30, certo? 8 horas. Desculpa, 8 horas no Allianz Parque. 8 horas no Allianz Parque, que por sinal, você vai estar lá. Sim, estarei lá. Mas tem boletim médico agora do São Paulo? Boletim tá melhorando. O próprio Rogério hoje da Gabriela falou, o Arboleda treinou. Isso. O Erisson treinou. O Caleri, né, pode ser tipo antes do semifinal, não sei o quê. Interessante, né? Isso. Daqui a pouco a gente ouve o Rogério. A gente vai